Você sabe qual foi o lugar escolhido para construir o Templo de Jerusalém? E quais as motivações para construir naquele lugar? As leituras de hoje nos falam sobre este importante momento da história do povo de Deus. A nossa leitura hoje é primeiro livro das Crônicas, capítulos 21 a 25. No capítulo 21 nós temos o momento em que Davi cometeu uma loucura, pecou contra Deus. E o seu pecado foi fazer o levantamento de um censo em Israel, para saber quantos homens estavam prontos para a batalha. Aí você pode até perguntar, o que tem de mais em fazer um censo? Na verdade, Davi teve vitórias até aquele momento porque Deus era com ele. Fazer um censo era saber quantos homens nós temos para a guerra, ou seja, para ver que a gente pode. E isso encheu o coração de Davi. Foi uma loucura. Ele fazendo tal coisa, ele estaria deixando de confiar em Deus, que lhe dava vitórias com muitos ou com poucos homens, e começava a fazer com que ele confiasse mais no seu poderio bélico, em suas capacidades. Deus lhe penitenciou por causa disso, e grandes ruínas virão para a sua vida por causa dessa infeliz decisão. Naquele momento, então, isso desagradou a Deus, e Deus disse que ia castigar Davi de uma das três formas, e falou para Davi escolher. Olha, você pode enfrentar uma fome de 3 anos, ou você vai ficar 3 meses sendo alvo dos seus adversários que vão perseguir você com a espada, ou 3 dias a espada de Deus, ou seja, a peste na terra, e o anjo do Senhor iam causar grande destruição em todo o território de Israel. Davi se sentiu em grande angústia e disse, oh meu Deus, o que eu faço agora? E enquanto ele pensava, ele disse, caia eu nas mãos do Senhor, porque cair nas mãos dos inimigos, não. Porque Deus é misericordioso e pode ser que ele se compadeça de mim. E assim Deus o fez. Começou a tombar várias pessoas. A peste, uma verdadeira pandemia naqueles dias, veio sobre Israel. 70 mil pessoas morreram por causa daquela praga. E naquele momento, Davi, em grande angústia, disse, Deus, o que esse povo fez? Foi eu que pequei, Senhor, não puna eles. Seu coração pastoral preocupado com o seu povo. Naquele momento, então, Davi, buscando a Deus, resolveu construir um altar a Deus, para invocar a Deus, para pedir a misericórdia de Deus. E, de fato, quando ele construiu aquele altar, num lugar que era a eira de Ornã, e ele compra aquele local, diz, aqui eu quero construir um altar para invocar a Deus, para suplicar a misericórdia de Deus. E o dono diz, pode ficar para você. Ele, não, me diga quanto custa, porque eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Davi então paga o preço justo por aquela terra, constrói um altar ao Senhor, invoca o nome de Deus, clama pela misericórdia, oferece holocaustos naquele lugar, e algo impressionante aconteceu ali. O texto diz que Deus atendeu a oração de Davi, respondeu com fogo do céu sobre o altar de holocausto, e naquele momento, quando Davi percebe o anjo do Senhor que estava fazendo aquele estrago todo em Jerusalém, já havia morrido 70 mil pessoas, o anjo então meteu a sua espada na bainha e a praga cessou. Quando Davi olha para tudo aquilo e olha para aquele altar, para o sacrifício que foi oferecido, Davi, naquele local, disse, é aqui que vai ser construído o templo do Senhor. Porque foi aqui que nós encontramos misericórdia. Foi aqui que Deus nos atendeu. Davi então prepara todas as coisas, dá as ordens para o seu filho Salomão, já que ele mesmo não poderia construir. Afinal, Deus disse que ele tinha derramado muito sangue, mas Salomão iria construir o templo. Davi preparou toda a riqueza que ele tinha, fez grandes ofertas de ouro, de prata, para que esse templo fosse construído. Deu as plantas prontas para Salomão, ajuntou todos os homens levitas e sacerdotes que deveriam atuar ali. Davi, que era um grande salmista, um mavioso salmista de Israel, deu ainda vários instrumentos que ele mesmo havia criado, instrumentos de música, para que pudessem louvar a Deus quando o templo fosse construído. E assim nós temos até o capítulo 25, estas várias pessoas e ordens que Davi deu para que se construísse o templo de Salomão. O templo será glorioso. Em breve nós leremos sobre a sua construção.
Mas aqui o que a gente aprende de maneira muito especial é que o lugar que nós temos no Antigo Testamento para reunir o povo de Deus, o templo, foi construído exatamente num lugar onde Deus agiu com misericórdia para com o seu povo, livrando-o da praga e lhe dando vida. O templo é um lugar de se invocar a Deus, de cultuar a Deus, de se reconciliar com Deus. Um dia, Jesus Cristo disse que, olhando para as obras, o templo já construído, e ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não se referia simplesmente à destruição do templo de Jerusalém, mas referia à sua própria vida, porque ele mesmo, por meio da sua obra na cruz do Calvário, iria fazer com que o templo não fosse mais necessário, porque ele seria o substituto do templo. Aquilo que se fazia no templo, sacrifícios, oferendas, para que o homem se reconciliasse com Deus, em Cristo, isso tudo foi cumprido cabalmente. O templo apontava para Cristo. Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito para que não precisássemos mais ter um templo só lá em Jerusalém. Um templo onde apenas naquele lugar se reconciliasse com Deus. Por meio de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. Por meio de Cristo, podemos invocar a Deus e encontrar misericórdia divina para a nossa vida. Hoje existem muitos templos espalhados pela face da terra, mas ali é apenas um lugar para a gente se reunir, porque o templo mesmo, hoje somos nós que cremos em Jesus, somos templo do Espírito Santo e podemos invocar a Deus de todo o nosso coração e por meio de Cristo nos reconciliar com Deus, encontrar misericórdia de Deus por meio da graça, superabundante graça que Jesus Cristo derramou sobre nós na cruz do Calvário. Que você possa, nesses dias, invocar a Deus, quer seja no templo, junto com outros irmãos, quer seja na solitude da sua casa, invocando a Deus de todo o seu coração, porque Cristo está presente e Ele pode nos socorrer e nos ajudar.